Olá, aqui temos mais um tutorial do AVA EducaPE. Eu sou Flávia Agostinho, da Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco. Atualmente trabalho na Unidade de Tecnologia Educacional e faço parte da equipe do AVA EducaPE. E esse tutorial, mais um tutorial sobre questionário. Agora nós iremos indicar uma segunda forma de como adicionar questões ao questionário criado na sua sala virtual. Então, aqui na sala do 6º ano, a nossa sala de teste, nós já deixamos aqui a edição ativada, então vocês podem perceber que as ferramentas de edição como lápis, cruz de movimentação, botão de editar já está ativo. A nossa dica é sempre de clicar no tópico correspondente ao componente que você vai atualizar, no nosso caso aqui, História. Então, a gente vai imaginar aqui que vamos editar um questionário na aula 2. Então, imaginemos então que nesse questionário da aula 2, eu queira fazer uso de alguma questão, como revisão, de alguma questão que foi utilizada no conteúdo da primeira aula. Então, você já sabe identificar aqui o ícone referente a questionário no Moodle, que é essa página em branco com um visto vermelho. Então, eu vou clicar no botão editar, depois editar configurações. Aqui nós já conversamos no vídeo anterior, como o questionário já está criado, a gente não vai mexer em nenhum dos itens, né? Embora já tenhamos conversado sobre o que essa edição nos leva, duração, nota, layout. Então, a gente vai clicar aqui no botão salvar e mostrar. E como não foi inserida nenhuma questão, ele dá essa mensagem. Então, eu vou clicar, a gente já viu isso no primeiro vídeo, em editar questionário. E aqui nós temos o botão adicionar. No vídeo anterior, nós fomos cadastrando questão por questão, então utilizamos a primeira opção, uma nova questão. Então, nesse caso, nós já temos questões cadastradas, e aí eu posso utilizar aqui, ó, uma dessas duas opções. Eu poderia pedir para o próprio ambiente adicionar alguma questão aleatória, já que agora eu tenho questões cadastradas, ou eu posso ir lá e escolher do banco de questões, que é a opção que a gente vai marcar. Então, aqui estão as questões que foram cadastradas. Então, sempre o nome da questão referente ao conteúdo. Aquelas tags que foram cadastradas, nós temos aqui, fica fácil de identificar. Então, vamos imaginar que eu vou escolher aqui uma de múltipla escolha e outra de associação. Na verdade, a primeira é de associação e essa daqui de múltipla escolha. Escolhi duas questões, porque eu só quero revisar, por exemplo, o conteúdo. E aí eu vou adicionar as perguntas selecionadas ao questionário. Vai estar aqui, lembra de marcar aqui a opção de misturar as questões. Posso alterar aqui o valor de cada questão. Então, eu posso dizer aqui que vale 25. E essa daqui, mais 25. Ou seja, o valor a gente vai editar. E aqui eu posso dizer que tudo corresponde a 50 ou qualquer outro valor. Então, feito isso, eu posso voltar aqui. Nesse menu, eu posso voltar no questionário 2, no Reflita e Responda 2. E se eu for pré-visualizar, vou identificar aqui as duas questões que eu escolhi. Nesse caso, ó, e agora só vai mostrar a navegação do questionário, duas questões, porque eu só incluí duas. Então, se eu clicar, se eu responder aqui, respondi errado, só para a gente passar, ele vai mostrar a próxima questão. Então, nesse caso, só pude fazer isso porque já tinha questões cadastradas. Uma outra coisa que é interessante apontar aqui no questionário é que, se eu clicar aqui na engrenagem, eu posso ir em banco de questões. E aqui eu tenho dois itens que podem ser úteis, que é exportar e importar. Não é?
Então, essas questões, por exemplo, aqui eu posso selecionar todas e eu posso exportar. Em que situação eu poderia utilizar isso? Então, vamos imaginar que o conteúdo ele seja um conteúdo idêntico que eu vou abordar numa sala do sexto, vamos imaginar que tivesse essa situação, e uma sala do sétimo ano. Então, eu poderia exportar as questões aqui que eu já criei. Então, vou clicar aqui em exportar, depois que eu selecionei as questões, poderia fazer isso. Então, se eu quero utilizar em outra sala do Moodle, eu vou escolher então o formato Moodle XML. Vou exportar as questões para o arquivo. Então, vou fazer o download desse arquivo. Feito o download das questões do banco, ele vai salvar na pasta de downloads do meu computador. E aí eu poderia então fazer a importação. Então, é interessante isso quando eu vou usar em um outro curso. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um outro curso, essa outra sala aqui, tutorial de teste, e eu vou importar as minhas questões que eram da sala de sexto ano para essa do primeiro ano, né, já que são salas de teste. Essa sala também já está com a edição ativada. Como eu estou fazendo isso na pasta de História, então eu vou clicar lá no tópico História. E aí, nesse tópico, esse questionário aqui da aula 1, eu vou clicar no botão editar, editar configurações, a gente já reconhece aqui o ícone do questionário, que é sempre com esse visto. Então, na edição a gente não tem o que atualizar, só que a gente precisa ir para o questionário, então eu tenho que salvar e mostrar. Como não tem questões ainda, aqui eu poderia adicionar as questões, como a gente já viu tanto no vídeo anterior como nesse, em editar. Só que aí a minha terceira opção agora, eu posso então fazer uma importação das questões que eu havia feito download. Então eu vou na engrenagem, e lá na engrenagem eu vou em banco de questões. Em banco de questões, então agora eu vou fazer a importação. Então o arquivo eu havia salvo no formato Moodle XML. Vou procurar aqui meu arquivo, que ele está lá na minha pasta de download. Então, lá no browser, vou acessar os meus arquivos. Escolho aqui o arquivo, é um arquivo .xml. Se eu quiser alterar o nome, se não, enviar este arquivo. E clico no botão importar. Então, as questões que estavam lá, ó, abriram 6 questões, eu escolhi todas, continuar. E o banco agora tem 6 questões que eu posso utilizar nessa outra sala. Perceba que eu estava no sexto ano e agora estou no primeiro ano. Então, o questionário me permite também fazer a exportação. À medida que eu vou cadastrando questões, eu posso exportar, deixar esse arquivo das questões já cadastradas salvo em alguma pasta do meu computador e importar para uma outra sala, caso eu seja o professor que eu esteja editando questões em mais de uma sala. Então, nós ficamos por aqui. Espero que nós tenhamos ajudado e até o próximo tutorial.